Então, Uhum. hoje, eu acho que seria muito interessante se você pudesse dar sequência aí nessa questão do sacerdócio de todos os santos, para que nós possamos entender um pouco sobre como nós podemos, na prática, começarmos a mudar a forma de atuarmos como igreja, porque eu entendo que profeticamente Deus está nos chamando aqui para um momento de reflexão, um reset, né, para a gente realmente, espera aí, precisamos voltar aqui do início, como foi feito na origem, não é? Uhum. Como foi para ser feito, como a igreja deveria atuar, não é? E a gente percebe nos últimos séculos, né, desde a reforma da igreja, por exemplo, quando os reformadores, né, desde Lutero, estabeleceram, não é, os princípios elementares da fé, né, as cinco solas, e a partir daí a questão do sacerdócio dos últimos santos ficou mais claro, porque deu essa abertura, não é? Saiu do clero e os leigos começaram a fazer parte agora do propósito de Deus para a igreja, mas a gente percebe que ainda falta discernimento, muitos líderes não têm essa visão clara, muitos líderes ainda tentam monopolizar, não é? Tomar o controle total, fica centrado na figura de um líder só, seja do pastor, seja do apóstolo, e isso, infelizmente, neutraliza muitos talentos, muitos dons que as pessoas têm dentro do corpo de Cristo, porque elas ficam naquela ideia assim, meu chamado é só para me dizimar, ofertar, né, e participar dos cultos. E às vezes acaba ficando cansativo, né, Mike? Os Trabalhar próprios o som, limpar, arrumar as isso, é o meu chamado, cadeiras. meu chamado é isso aí. É cadeira, som, não é? Mas a gente sabe que é muito além disso, não é? Meu Assumir o. ministério. É o meu ministério. Eu sou diácono, então o meu ministério é limpar banheiro, dar copo com água para o pastor. Esse é o meu chamado. E a gente sabe que não é por aí, e isso anula e neutraliza o talento que está dentro de cada um, não é? Então eu queria que você pudesse pegar esse gancho aí, por favor, e Que joguei, ganchão, hein? joguei a batata quente. Ah, que ganchão. Que gancho. Então, Espírito Santo, nos ajuda nesse momento, porque tem Amém. algo que o Senhor quer falar. Amém. É, se a gente for direto para detalhes, a gente vai focar o detalhe sem entender O todo, né? o todo, o macro, né? Uhum. Então a gente vai olhar filiação sem falar da família. A gente vai olhar filiação sem falar do pai, sem É. falar da irmandade. Tá? E aí, ser filho implica em tudo isso. Uhum. Então, na verdade, para falar sobre filiação, você tem que falar como referência, sempre na referência de pai. Então, Uhum. se nós não sabemos quem Deus é como pai, todo o resto, tá? Perfeito. fica. É É por isso. isso que João diz: nós vimos no unigênito a glória do Pai. Jesus falou para Filipe, quando Filipe diz: mostra-nos o Pai. Você vai, ninguém vem ao Pai senão por ti, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, tá? Há tanto tempo que eu estou com você, você não viu? Tá? Jesus, a gente podia parafrasear: eu sou a cara do Pai. Sabe como a gente fala de um filho? Tá? Uhum, uhum, Todo mundo fala que a minha filha é a minha cara. Jesus é a cara do Pai. uhum. Tá? Então, para falarmos primeiro, sobre a nossa filiação, nós temos que entender e compreender e conhecer Deus como Pai. Senão a gente não vai viver a filiação. Que Amém. o filho sempre tem uma referência que é o Pai. O Uhum. filho não inicia nada. Tá? Ele não faz nada do que ele não tenha Exato. visto, não é? E mas no natural, começa com o pai, não começa com o filho. Hum. No É isso mesmo, natural. no natural. E o filho tira a sua identidade do pai. Uhum, Ele uhum, desenvolve a sua identidade do pai. O pai olha para o filho. Então, é por isso que filiação e sacerdócio é tão importante nesse momento. uhum. Mas eu quero fazer um comentário. Porque semana passada eu falei que Deus está restaurando as coisas desde o jardim, olhando para a restauração, novos céus, nova terra, né? Uhum, uhum, Da mesma forma, Deus está reformando a igreja desde os tempos de Éfeso. uhum, Apocalipse 2 e 3 são cartas para 7 igrejas que estão desviadas. uhum. 5 delas
ao ponto que Jesus vai retirar sua presença se eles não se arrependerem. Isso. Então, a igreja não está... Eu não estou dizendo que você falou isso, mas você fez menção do momento de Lutero, que muitos acham que a igreja cresce, 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 e é em 1500 que Lutero vem, né, Uhum. e começa o protesto. Tá? Começa a reforma da igreja. Não, a reforma da É igreja bem está antes. acontecendo Uhum. desde Éfeso. E Uhum. em Éfeso eu tenho toda uma escola de ensino nisso aí sobre lições de Éfeso. A igreja avivada, embora caída. Ah. Porque o maior derramar do Espírito Santo e o maior desenvolvimento espiritual no local foi Éfeso e região. Tá? Para a igreja em Éfeso, que ele fala sobre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Coisa que ele Uhum. não fala com nenhuma outra igreja. Especificamente para essa igreja. E é justamente por causa do desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento foi por causa do quê? O que deu esse desenvolvimento? Que nem na igreja primitiva não tinha. Tá? Quando eu digo, aí estou falando a igreja que recebeu em Pentecostes. Aí estou falando de explicação e tudo isso. A revelação que Deus deu para o Paulo é coisa tremenda. Tá? É a base da nossa passagem das Escrituras do Antigo Testamento para a nossa compreensão no Novo. Tá? Uhum. Não Uhum. tivéssemos a revelação dada do Senhor para o Paulo, Não teria como entender. perdidos. Não, perdidos. Tá? Agora, é interessante porque aí você fez uma pergunta, Mike, ainda não aconteceu, ainda e nós estamos vendo tal, tal, tal. Apontando a nossa carência de um derramar do Espírito Santo. Sabemos, mas como a igreja há muito tempo, sabemos, Uhum. mas deixamos de ser guiados pelo Espírito Santo. Quando Paulo está falando, por exemplo, Paulo não, quando Jesus está falando com a igreja em Éfeso, e as igrejas da região, cada carta termina com uma frase que se tornou refrão. Você lembra? Uhum. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá. Literalmente ali, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ou seja, as 7 cartas eram para todas as igrejas. Isso, Tá? isso. Todas as igrejas tinham alguma coisa com cada uma das outras cartas. Uhum. Tá? E por quê? Porque todos nasceram nesse derramar do Espírito Santo. Mas perceba, uma coisa é sutil. Por quê? Se Jesus está pedindo para o João, escreva essa carta que vai ser entregue ao anjo mensageiro da igreja, tá? Eu acho que isso tem a ver com... Ele vai escrever isso para uma pessoa. Porque eu creio que tem anjos mensageiros, tá? Que querem entregar como mensageiros a palavra do Espírito Santo para nós, para falarmos com a igreja da cidade, em cada cidade. Tá? Uhum. Uhum. Mas essa economia do reino, da casa de Deus, ficou quebrada. A igreja em Éfeso nasce ouvindo e sendo dirigido pelo Espírito Santo, semelhante à igreja primitiva, que recebeu em Pentecostes o Espírito Santo de tal forma que eles falaram, quando deu um problema, eles falaram, nós não podemos deixar a palavra e a oração. Que palavra? A palavra que o Espírito Santo estava falando, porque o Novo Testamento nem estava escrito, É, e eles exato. não tinham os rolos do Antigo Testamento, das Escrituras, estavam nas sinagogas e no templo, não nas suas casas. É muito interessante isso. Uhum. Uhum. Então, eles estão dizendo, se dedicando
a sentar aos pés do Espírito Santo, como eles haviam sentado aos pés de Jesus. Era tão real a ministração do Espírito Santo, tão viva a ministração do Espírito Santo, tão nítida e clara a voz do Espírito Santo, que todos eles estavam ouvindo junto. E assim, a igreja primitiva foi conduzida pelo Espírito Santo. Ok? A igreja em Éfeso nasce assim. Paulo chega lá e pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Ele não perguntou, contrário ao que muitos pregam, ele não perguntou, vocês falam em línguas? Uhum. Que o foco não é o... Vocês profetizam? Não. Exato. Não, exato, foco que você está falando. Então, ele perguntou por quê, ele percebeu, aí eu acho que foi revelado a ele, na sua busca, porque ele está saindo de um tempo, de Atos 18, onde ele fez um voto, sai de Corinto, experiência péssima, em relação à implantação de igreja, é só ler as duas cartas que nós temos aos Coríntios, é ruim, né? E ele tem que escrever sobre dons espirituais, por quê? Porque eles estão deixando o demônio se manifestar no meio do culto, e eles não estão fazendo nada. Exatamente. Eles estão vivendo os dons falsos, tá? E a coisa demoníaca. Ou seja, como se numa igreja evangélica a gente deixasse o babalorixá vir e ministrar. Não. E não faz nada. Não, o Pai de Santo não vai fazer isso aqui, não. Então, quando João é arrebatado, é porque não tem mais em Éfeso a sensibilidade para ouvir o Espírito. Nem quem está interessado em ouvir. João tem que ser arrebatado. E Jesus dita a ele. Mas em cada carta, é interessante a fala dele. Ele não diz, quem tem olhos, leia o que o João escreveu para você, a meu pedido. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, ele devolve à igreja a presidência do Espírito Santo. A condução do Espírito Santo. Ele recomenda de volta. Jesus intervém naquele momento, falando direto, ele, tá? Por uma carta, porque não tem quem está ouvindo, tá? Ele direciona essa carta para o mensageiro, aquele que devia estar ouvindo o Espírito Santo, e termina dizendo, quem tem ouvidos ouça. Porque tudo isso é o que o Espírito Santo está querendo falar com vocês faz tempo, mas vocês não estão ouvindo. É isso mesmo. Aí que tá. Quando nós estamos falando da restauração, tá? Isso aponta principalmente, para mim, a restauração da nossa filiação e a restauração da nossa função aqui. Ou seja, família sacerdotal. E deixa eu explicar isso um pouco, porque eu vou acabar integrando uma série de coisas aqui, tá? Que eu acho que vai ser muito bom para todo mundo compreender, porque a gente fala sobre sacerdócio e já remete para o sumo sacerdote, os levitas e tudo isso. Eles são sombra. Isso. Eles profetizam, eles apontam para algo que é o cumprimento. Nós somos esse cumprimento, mas estamos vivendo muito aquém daquilo que eles viviam. A gente devia estar vivendo, porque naquela época eles só tinham a lei do Espírito escrita em pedras. Nós temos o Espírito da lei escrito em nossos corações. Tá? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos levar a uma experiência sacerdotal muito além daquilo que os levitas e Israel vivia. Muito além. Beleza. Então deixa eu fazer um comentário aqui, porque quando a gente vai para a carta aos Efésios, tá? E eu creio que está na carta aos Efésios esse assunto, porque eles tiveram um derramar do Espírito Santo.
eles foram levados a uma maturidade pelo Espírito Santo que outros não tiveram. Não é simplesmente porque eles queriam crescer, não. O crescimento e avanço da igreja, eu não tenho como falar muito disso no momento, mas os avanços da igreja é sempre pautado no mover do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo. Isso. Azusa, eu tenho um assunto que para mim, maior movimento missionário dos últimos 200 anos, Azusa. Azusa pavimentou uma estrada sobre qual os derramar da renovação carismática, tá, da Igreja Católica percorreu todas as renovações, vamos dizer, as igrejas renovadas, tá? Metodista, Batista, Presbiteriana, tudo isso em cima da estrada de Azusa. E o movimento pentecostal. Toronto, tá? Em cima, correu em 20 anos, o que levou Azusa 100 anos para alcançar. Onde você tiver uma Assembleia de Deus, a origem foi lá em Azusa. Onde você tiver uma igreja quadrangular, é lá em Azusa. Só que tem essas duas igrejas, é que nem Coca-Cola. Isso mesmo. Tem em todo lugar. Todo lugar. Mas isso mostra, quando você vê a origem disso, a origem foi um derramar do Espírito Santo. Não estamos vivendo, tá, a dimensão e a plenitude daquilo que foi derramado. Está por chegar. Estamos para acontecer, estamos para experimentar isso de novo, e é por isso que estamos falando sobre essas questões que eles estavam falando naquela época. Você sabe que a missão de Azusa foi chamada a missão apostólica, Apostolic Mission of Azusa Street. Então, o apostólico não é nenhum assunto novo. Como se a gente está pensando que é, e não é. Não é. Deus está constantemente pegando a igreja adormecida e dizendo, oh, acorda! A igreja carnal e Espírito Santo. O avanço da igreja, isso tudo em cima da intercessão de Jesus. Nada está acontecendo fora da intercessão daquele que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Tá. Beleza. Nós mencionamos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Tudo isso é para gerar filhos. Tá? Essas são as essências. Eu tenho entendido hoje que, além de ser ministérios, tá? Assim como no natural tem homem e mulher, e é necessário que cada um viva dentro da sua função e a sua identidade, na família espiritual, na família de Deus, tem 5. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas da mesma forma que na família natural, todo filho ou é homem ou é mulher, tá? Na família de Deus, todos nós temos uma identidade relacionada a uma dessas 5. As pessoas que têm ido, por exemplo, nos seminários Casa de Davi, têm uma inclinação profética. Não quer dizer que todos são chamados como profetas, não quer dizer que todos sejam separados para viver um ministério profético. Mas eles têm isso dentro deles. E eles vão participar. Algo está presente. Exato. A mesma coisa em relação ao apostólico, pastoral, evangelístico, mestre. Mas, a outra coisa, no natural, você não tem que ser mulher para dar de mamar. Para amamentar, sim. Mas para dar de mamar, tem outras maneiras. Você não tem que ser mulher para limpar a fralda. Para trocar neném. Para criar. Evangelista, viu? Quem é evangelista tem que saber disso. Ama criar filho, mas não gosta nada de cuidar. Né? Cuidar. Joga nas mãos dos pastores aí. Né? Exato. E o pastor
precisa entender que é para gerar um filho que vai se tornar independente, autônomo. Imagina na família natural a gente querer filhos dependentes de nós. Não, eu quero que o meu filho chegue aos seus 18, 20, 22 anos e que sai de casa. Vai, leva a sua vida. Eu tô preparando ele para esse momento. Eu não estou dizendo que eu não amo meu filho. Tá? Eu estou querendo dizer que eu quero um filho maduro. Claro. Em Cristo, esse é um momento que precisamos pensar nisso. Porque nós temos vivido, o que você nota é que nós temos centralizado tudo isso tem impedido o desenvolvimento das pessoas. Isso tem inibido as pessoas. E aí que nós encontramos a ideia de que o som da igreja é o meu ministério. Não, amado. É tarefa de casa. Exatamente. Todo mundo, tarefa de casa é coisa comum para todo mundo. Isso é um grande equívoco mesmo. Uma semana eu estou lavando louça. A outra semana eu estava varrendo o quintal. Outra semana, meus pais tinham um rodízio para nós 5 filhos. Tá? Então, tarefa de casa é de todo mundo. Tá? Uns são mais dotados, ótimo. Vamos pegar a pessoa mais dotada com som. É bom achar, porque tem algumas igrejas que não acharam. Exatamente. Não entenderam muito bem isso aí. Mas, e nós temos dado a ideia que essas coisas são ministério. Não, ministério é polivalente. O que Jesus passou para os seus discípulos, todos são adoradores. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Todos os filhos são adoradores. Jesus convocou todos, portanto, vós orareis assim. Todos nós somos intercessores. Quando ele ensina a oração, Pai Nosso, nosso tornou essa oração em intercessão. Tá? Todos nós somos ministros do Evangelho do Reino. Arrependei-vos. Todos nós somos ministros de cura. Todos nós somos ministros de libertação. Polivalência. Azusa era assim. Tudo que eu tenho lido agora sobre Azusa era isso. Algo que a gente não tem experimentado hoje. Por quê? Porque ao longo do tempo há essa disputa que você fala sobre poder, sobre atenção. De repente o meu ministério é a minha valorização. Eu perco de vista a minha identidade, que é a minha identidade que me traz o meu valor. Não é o que eu faço que me traz o meu valor. Meu valor em Cristo se encontra na cruz e na ressurreição, no novo nascimento. Meu valor não se encontra nos meus acertos, nos meus erros. Tá? Não, o meu valor está em Cristo e é seguro. Agora, minha identidade está firmada nele, né? Agora, o desempenho da minha função, eu sou filho. O desempenho da minha função sacerdotal, que é vertical, adoração e intercessão, e horizontal, ministério de arrependimento, cura, libertação. Podia colocar nisso ressurreição dos mortos, purificação dos leprosos, porque todas essas coisas são ordens. O que Jesus falou? Tá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas, todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, vós orareis assim. Quando orardes, dizei. É uma ordem. Curai os enfermos. Pregai. Tá? Ressuscitai. Tá? Nós estamos chegando no momento onde é tipo, eu estou sentindo no espírito, ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Isso tá? mesmo. A igreja tem vivido tantas caras
Precisamos entende? assumir. Tá? Exato. Mas a nossa essência, por exemplo, a diferença entre nós e outras coisas do mundo é que outros lugares no mundo, eles têm obras sociais. Eu não menosprezo cuidar do próximo, essas coisas. Não menosprezo isso. Mas esse não é o nosso distintivo. Uhum. Tá? O nosso distintivo nisso é a gente sacrificar para dar ao próximo. Tá? Isso sim, concordo. Uhum. Porque o do mundo, ele não vai se sacrificar para dar ao próximo. Tá? A obra social dele vai terminar quando não tem nada e não tem como pedir maná e não tem como fazer a multiplicação de pães e peixes. Uhum. Aí que entra a nossa essência como filhos de Deus. E como aqueles que vão ministrar horizontalmente, como Jesus fazia, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. Esse é o nosso legado em Cristo. Então, esse sacerdócio, aí que está. O que Deus está deixando muito claro nos nossos dias, houve nos anos 70 e 80 ênfase na adoração e intercessão. Tá? 70 e 80 no Brasil, você tem Asaf Borba, você tem Ademar de Campos. Ademar de Campos, Koinonia, lá de Goiânia, tá? Você tem o Daniel de Souza, você tem Sérgio, esqueço o nome dele, eu tenho ouvido falar, eu não conheci. Você tem o Vencedores por Cristo, você tem todos Grupo esses Logos. ministérios, tá? Isso, Grupo Logos. Todos esses ministérios, Guilherme Kerr, tá? Todos esses ministérios, e me perdoe por não lembrar dos outros nomes, me perdoe. Quem vai ouvir isso e vai dizer, mas ele esqueceu, me perdoe. Esqueci, né? Tá? Eu sou um ignorante, desculpa. Me perdoe, eu não estou querendo menosprezar ninguém. Eu estou querendo apontar marcadores para nós. Foi uma época que Deus introduziu na igreja uma ênfase em relação à adoração. Tá? Ao mesmo tempo, você tem ministérios nesse tempo que começaram relógios e vigílias. Você tem até o ministério lá no Rio de Janeiro, tá? Que fez a sequência de CD chamado A Vigília. Tá? Yes. Nilópolis, você tem Bento Ribeiro, tá? etc, etc. Então, nós tivemos, não somente, eu estou apontando o Brasil, eu posso falar fora. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, Estados Unidos, na Europa, tá? Na Argentina, tá? Marcos Witt, tá? Essas coisas, essas pessoas Deus levantou. Mesma coisa em relação à intercessão. Muitos ministérios proféticos dos anos 80 iniciaram como ministérios de intercessão nos anos 70. Então, a própria Cindy Jacobs, hoje conhecida como profetisa, tá? Que todo mundo ouve, ela começou com intercessão. A Neuza Tioca, a Valnice, ênfase em intercessão, intercessão. Na verdade, chamando a gente para o nosso sacerdócio. O que acontece? Nos últimos, ou nesses anos, ao invés da gente assimilar isso para todos, gerou-se grupos de elite. Os adoradores, os intercessores, os ministros de cura interior, os ministros de libertação, e a nossa polivalência foi perdida. E com a criação de grupos de elite, quase automaticamente você tem um estancamento da unção. Por quê? Porque o derramar do Espírito Santo sempre visa gerar uma noiva sem mácula e sem ruga. Sempre visa gerar a manifestação dos filhos de Deus. A imagem de Jesus. Sempre.
Sempre visa levar a igreja a tomar mais um passo na sua missão até os confins da terra. Tá? Sempre. Então, dimensões locais é para amadurecimento do corpo de Cristo na cidade. Dimensões até os confins da terra, alcançar quem não foi alcançado. Tanto um como o outro faz parte da grande comissão, que é também um erro que a gente tem cometido. Nós temos relegado a questão de missões àquele que vai. Tá? E não é. Nós temos enquanto Jerusalém grande... e os confins têm que caminhar juntos, né? Sim, sim. Então, e isso coloca equilíbrio para nós. Porque se a gente só vive pensando, não, é para levar, para levar, para levar, e não vai ter amadurecimento, então por que Paulo vai falar até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade? Por que ele vai falar na mesma carta sobre uma noiva sem mácula e sem ruga? É para alcançar, mas depois de alcançar, há uma coisa que o Espírito Santo vai fazer. E é nisso que eu estou vendo tudo isso encaixar. O Mover de Toronto foi sobre a paternidade de Deus. Consequentemente, a nossa filiação. Mas primeiro sobre a paternidade de Deus. Tá? Relembrando. A referência é o pai, não é? Deus é pai. Exatamente. Exatamente. E parte dos desvios que tem acontecido nesse tempo é porque a gente perdeu essa referência. Nós ficamos olhando para nós como filhos e tiramos os olhos dele como pai. Inclusive, eu submeto a todos, quando um casal, isso no natural, tá? Quando um casal fica grávido, que ela fica grávida, tá? De repente, por 9 meses, tem uma atenção sobre o casal, ele é pai, ela é mãe, todo mundo celebra isso. Olha só que legal! Passa a mão da barriga, fala com a criança, mas fala com os dois. Dá festa para eles. É uma festa. Toda a atenção dirigida para o casal, papai e mamãe. Nasceu a criança, todo mundo dá as costas para os pais. Por quê? Porque manifestou o filho. Agora o pai perde sono, perde dinheiro, perde amor, perde equilíbrio, perde tudo. Sacrifica. O pai que não se sacrifica pelo filho, que pai é esse? Esse é o tempo que nós estamos vivendo, Wanderson. Porque os filhos, a igreja precisa aparecer agora. Deus está querendo que a igreja seja família. Os pais precisam perceber, não importa que eu seja apóstolo, ou profeta, evangelista, pastor ou mestre, importa que o filho cresça e apareça. É a hora dos filhos. E isso está embutido naqueles versículos. Por quê? Deus faz tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os santos são ou não são filhos? Justamente. Paulo vai falar sobre isso em Romanos 8, quando ele fala da manifestação dos filhos de Deus. Tá? Inclusive, ele fala até que cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus. Tá? Isso para mim é uma coisa maravilhosa. Espera aí. Quando chegar na maturidade, não é a nossa essência apostólica que vai sobressair, ou profética. O mundo vai olhar, eles não vão... Uau, que apóstolo! São os filhos que vão dar... Exato! Linkar a referência no pai. E isso me remete ao momento que Jesus foi batizado, tá? Eu amo esse momento, porque eu acho que Deus compartilhou algo tão especial comigo. Naquele momento, Jesus está indo para um lugar onde se confessa o pecado. E é o próprio primo dele
que já identificou ele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele chega lá e o primo, Não vou não, fazer isso não. eu não posso te batizar. Isso é contra tudo que está acontecendo aqui. Você não tem pecado a confessar, eu sei disso. Eu sei quem é você. Não, João, primo, é o seguinte, tem justiça de Deus que está acontecendo aqui. Antes de assumir nosso pecado na cruz, ele assumiu no batismo. Uhum. E naquele dia ele não estava confessando o seu pecado. Ele se identificou completamente com o pecado do mundo. Com meu pecado, teu pecado, nossa iniquidade. Naquele dia, por que eu sei disso? Porque ele foi imediatamente do batismo para ser tentado no deserto. Tá? Porque ele tinha assumido, ele se tornou alvo. Ele assumiu nosso pecado, nossa iniquidade, nossa maldição, tá? Nosso castigo. Ele se tornou alvo de tentação. E foi naqueles 40 dias que ele foi tentado em todas as coisas, como nós. Eu quero submeter que, muito possivelmente, antes ele não fosse tentado, porque ele não tinha nem as concupiscências da carne, que são fonte de tentação para nós. Tá? Mas uma vez, aí que está, uma vez que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração, você é o Messias, ele vai para esse momento e ele assume a sua missão naquele momento, o Pai não aguenta. O Pai não aguenta. Esse é meu filho muito amado em quem me comprazo. Tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Sabe o pai que vê o filho marcar o primeiro gol da vida? Gol! É meu filho, é meu filho, é meu filho! Ele está na arquibancada ou está no campo do lado. É isso que aconteceu. Só que nisso, o tribufoso, que é limitado, ele não é onipresente. Ele estava em algum lugar, mas ele ouviu Deus falar, esse é meu filho. Ele ouviu. Ué, cadê? Filho de Deus? Eu já vi filho de Deus quando eu estava no céu. Uhum. Antes de eu cair, antes de eu ser expulso, eu estava próximo dele. Cadê? Ele vai e tenta. A tentação foi em cima disso. Mas Jesus não cedeu. Agora, me diz uma coisa. O Pai falou nesse dia, porque a palavra diz em Hebreus que Jesus foi apóstolo. Apóstolo da fé. A palavra na boca da samaritana, tá? Ele é profeta. Ele é o evangelista. Ele pregava as boas novas, tá? Ele, sei que tu és bom pastor. Bom pastor. Tá? Todos os discípulos chamavam ele de mestre. Mestre. Inclusive Nicodemos. Desculpa. Tá? Desculpa. Nisso, quero perguntar. O pai, quando ele falou do céu, disse, esse é meu apóstolo. É isso mesmo. Apostolado flui da filiação. Ou ser profeta flui. E quando dizem em Efésios que ele concede uns para, eu creio que todos têm alguma essência. Todos os filhos de Deus têm alguma essência dessa. Não quer dizer que todos vão ser chamados. Tá? Mas nós temos essa essência em Cristo, assim como eu tenho uma essência humana, ou homem ou mulher. Eu sou homem. Não tenho dúvida. Entendeu? Por mais que o mundo queira que eu tenha dúvida, eu não tenho dúvida. Então tem certas coisas, e aí eu vejo que nesse mover que está vindo, e precisamos desse mover. O Espírito Santo vai fazer com que está uma série de coisas que estão faltando. Principalmente em relação a
uma maturidade da nossa filiação, estamos desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor, individual e coletiva, como família de Deus, mas também o nosso sacerdócio, tá? Todos nós temos um sacerdócio polivalente. Todos somos adoradores. Todos somos intercessores. Todos somos pregadores da mensagem do Evangelho. Arrependei-vos. Todos ministros de cura. Todos ministros de libertação. E eu amei ler em 2014 um livro sobre testemunhos de Azusa, porque foi o primeiro livro que eu li sobre Azusa. Testemunhos e testemunhos e testemunhos. E tudo que eu estou falando já foi vivido. Crianças ministrando, adolescentes ministrando, pelo Espírito. A grande questão é essa, pelo Espírito. Então eu estou vendo isso se montar. É claro que em cima disso dá para destrinchar sobre o sacerdócio, que eu quero fazer um comentário para... Já tá. Como correu... O tempo foi como se fosse 5 minutos, incrível. Deixa eu encerrar com, pelo menos a minha participação, com um comentário. O reino de Deus se move, tá, no exercício do nosso sacerdócio. Quando em Apocalipse, só vou citar uma palavra em Apocalipse 5, tá? Versículo 9: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Essa palavra constituir, junto à palavra reino, nós temos que entender que o governo de Deus é um reino, não é uma democracia. Algo que é muito importante para a nossa geração entender. Porque nós queremos, a tendência da igreja hoje é pensar e conduzir tudo como se fosse uma democracia, e não é. É por isso que nós temos que voltar ao governo do Espírito Santo. Porque o que foi estabelecido em Pentecostes foi o governo do Espírito Santo, não apenas a liberação ou a ativação de dons espirituais. Foi o governo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo governou o primeiro corpo de Cristo, o próprio corpo de Jesus, agora vem governar o corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? E o governo de Deus é um reino. Ou seja, se nós queremos o reino, nós temos que exercer o nosso sacerdócio. Não é uma democracia, não é opcional para nós. Com a maior vivência do sacerdócio de todos os santos, por exemplo, em adoração e intercessão, tá? É por isso que Deus falou conosco desde os anos 90, o final dos anos 90, sobre o tabernáculo de Davi. E sobre mesclar a nossa... e chamar todos. Tá? Não é um grupo de elite que devia estar fazendo o tabernáculo de Davi. É todo mundo, todos os sacerdotes. E eu tenho uma convicção. À medida que nós todos vamos aumentando o nosso número, o reino de Deus vai explodir. A manifestação do reino de Deus vai explodir. Amém. Mas porque nós não estamos exercendo o nosso sacerdócio, e eu quero submeter a você, nunca na história da igreja, nós assumimos o sacerdócio em Cristo como os dias de hoje. Tá? Nós temos um mover de adoração e intercessão pelas nações em salas, centros de adoração, em casas de oração, tudo como nunca na história. Espalhado por sobre a terra. Tá? Já está acontecendo, né? Já, mas como nunca antes na história da igreja. Tá? É por isso que também eu sei que está para acontecer uma explosão. Eu estou sentindo, sabe a bexiga que você vai enchendo? Começa a perder o controle. E tem um momento que vai estourar. Pum!
Tá? Eu vejo isso prestes a estourar. Amém. Está enchendo, enchendo, enchendo. E eu percebo Creio isso. nisso. Mas, por hoje, Creio acho que nisso, é por Mike. Não, imaginemos aqui cada casa entendendo, né, esse princípio e assumindo esse sacerdócio, levantando altares de adoração e de intercessão nos 4 cantos do mundo. Olha, Onde deixa eu só colocar uma coisa muito simples, porque às vezes a gente fala isso, mas é uma coisa tão simples que a gente podia fazer, tá? Simplesmente pegar durante 1 hora e cada família escolher 6 cânticos, tá? Temos em Spotify, as plataformas, escolhe. tá cheio, a oportunidade é Adora ao Senhor grande. juntos com 6 cânticos e entre os cânticos faz a oração que Jesus ensinou. Simples. Uhum. Só fazer isso vai ser uma coisa vai... Meu Deus do céu! E deixa o Espírito se mover, não é? Deixa o Espírito se mover. Por quê? Porque se... Até por que Deus nos colocou dentro de casa? Se não para isso. Você citou muito bem. Imagina o altar de família. Será que Deus não está apontando isso justamente nesse momento? Eu creio nisso. Também. É isso aí, Mike. Tá 20 segundos para acabar aí. Mas vamos deixar para semana que vem. Pessoal que entrou aí, desculpa não ter ligado os comentários, mas semana que vem tem mais aí. Vamos voltar aí para dar sequência. Deus abençoe a cada um que entrou. Mike, olha, foi tremendo. Vai ser melhor ainda semana que vem. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Amém. também a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Ótimo dia de bênção aí.